E o número de pedidos de cidadania portuguesa quase triplicou nos últimos 10 anos. Portugal já é o terceiro país onde os brasileiros mais compram imóveis no exterior. A facilidade do idioma, a oferta de emprego e a remuneração em euro estão fazendo muitos brasileiros se mudarem para lá. A Claudete e o Eduardo estão de malas prontas. O destino? Lisboa, em Portugal. Mas ao contrário da maioria dos brasileiros que viajam para o país de férias, o casal não tem data para voltar. Nós estamos já fazendo esse planejamento há 3 anos e em breve mesmo vai ser a nossa partida definitiva. Já estou entregando currículos para todo tipo de trabalho na minha área, que é tecnologia. É um caminho inverso daquele que um dia os pais da Claudete fizeram. Meus pais são nascidos em Portugal. Em 1953 eles se casaram e vieram para o Brasil para trabalhar. Foi também por trabalho que o Fernando abandonou o Rio de Janeiro e fez de Sintra, uma cidade dos arredores de Lisboa, sua nova casa. Chegou com a cara e com a coragem e em menos de 2 meses o DJ já ganhou o mundo. Eu toquei na Sérvia, na Hungria, na Croácia, na Eslovênia. Em poucos meses eu já consegui meio que crescer muito mais do que no Brasil nos últimos anos, entendeu? Deixar para trás a casa, a família, os amigos, não é uma decisão fácil. Mas cada vez mais brasileiros desacreditados pelo cenário de desemprego, crise econômica e pela violência estão deixando o país. E Portugal é um dos destinos mais procurados. Sem contar que a língua é um facilitador. Nos últimos anos, mais de 87 mil cidadanias foram concedidas pelo consulado português. E a expectativa é que esse número dobre ainda este ano, já que em junho começa a valer uma nova lei que regulamenta a cidadania para netos de portugueses. Até hoje, esse benefício só valia para quem era filho de português. Você está nesta fase em ciclos económicos diferentes, não é? O Brasil, enfim, vive uma das piores crises económicas, sendo que agora começa a inverter. Em Portugal essa inversão já começou há cerca de 2 anos atrás. E quem chega trata logo de arrumar uma casa, o número de imóveis comprados por brasileiros em Portugal disparou. O ano passado, os brasileiros foram, enfim, foi a população imigrante que mais casas comprou em Portugal. Para o Igor, que foi para Lisboa há pouco mais de um mês para estudar, várias questões pesaram na decisão de deixar o país. Custo de vida mais baixo, segurança, qualidade de vida, mas uma delas foi determinante. Não só a questão da experiência internacional, mas a questão financeira. Financeiramente, a pós-graduação aqui saiu 1/3 em relação ao Brasil. Apesar dos muitos elogios, todos concordam com Alex. O problema de morar longe é a falta danada que se sente de quem ficou no Brasil. A parte mais difícil, com certeza, não é passar por viver uma nova realidade em Portugal, não é. A parte mais difícil é não chegar em casa todos os dias cansado, tal qual eu chegava no Brasil, porém não chegar em casa e receber o carinho do meu filho, o carinho da minha esposa, o abraço dele, ele falando papai, papai, pedindo para jogar bola com ele e tudo mais. Essa é a parte mais difícil, mas eu sei que isso, na verdade, é uma tempestade momentânea, é um problema momentâneo que vai me fortalecer. E o número de pedidos de cidadania portuguesa quase triplicou nos últimos 10 anos. Portugal já é o terceiro país onde os brasileiros mais compram imóveis no exterior. A facilidade do idioma, a oferta de emprego e a remuneração em euro estão fazendo muitos brasileiros se mudarem para lá. A Claudete e o Eduardo estão de malas prontas. O destino? Lisboa, em Portugal. Mas ao contrário da maioria dos brasileiros que viajam para o país de férias, o casal não tem data para voltar. Nós estamos já fazendo esse planejamento há 3 anos e em breve mesmo vai ser a nossa partida definitiva. Já estou entregando currículos para todo tipo de trabalho na minha área, que é tecnologia. É um caminho inverso daquele que um dia os pais da Claudete fizeram. Meus pais são nascidos em Portugal. Em 1953 eles se casaram e vieram para o Brasil para trabalhar.
Foi também por trabalho que o Fernando abandonou o Rio de Janeiro e fez de Sintra, uma cidade dos arredores de Lisboa, sua nova casa. Chegou com a cara e com a coragem e em menos de 2 meses o DJ já ganhou o mundo. Eu toquei na Sérvia, na Hungria, na Croácia, na Eslovênia. Em poucos meses eu já consegui meio que crescer muito mais do que no Brasil nos últimos anos, entendeu? Deixar para trás a casa, a família, os amigos, não é uma decisão fácil, mas cada vez mais brasileiros desacreditados pelo cenário de desemprego, crise econômica e pela violência estão deixando o país. E Portugal é um dos destinos mais procurados. Sem contar que a língua é um facilitador. Nos últimos anos, mais de 87 mil cidadanias foram concedidas pelo consulado português. E a expectativa é que esse número dobre ainda este ano, já que em junho começa a valer uma nova lei que regulamenta a cidadania para netos de portugueses. Até hoje, esse benefício só valia para quem era filho de português. Você está nesta fase em ciclos económicos diferentes, não é? O Brasil, enfim, vive uma das piores crises económicas, sendo que agora começa a inverter. Em Portugal essa inversão já começou há cerca de 2 anos atrás. E quem chega trata logo de arrumar uma casa, o número de imóveis comprados por brasileiros em Portugal disparou. O ano passado, os brasileiros foi a população imigrante que mais casas comprou em Portugal. Para o Igor, que foi para Lisboa há pouco mais de um mês para estudar, várias questões pesaram na decisão de deixar o país. Custo de vida mais baixo, segurança, qualidade de vida, mas uma delas foi determinante. Não só a questão da experiência internacional, mas a questão financeira. Financeiramente, a pós-graduação aqui saiu 1/3 em relação ao Brasil. Apesar dos muitos elogios, todos concordam com Alex. O problema de morar longe é a falta danada que se sente de quem ficou no Brasil. A parte mais difícil, com certeza, não é passar para viver uma nova realidade em Portugal, não é. A parte mais difícil é não chegar em casa todos os dias cansado, tal qual eu chegava no Brasil, porém não chegar em casa e receber o carinho do meu filho, o carinho da minha esposa, o abraço dele, ele falando papai, papai, pedindo para jogar bola com ele e tudo mais. Essa é a parte mais difícil, mas eu sei que isso, na verdade, é uma tempestade momentânea, é um problema momentâneo que vai me fortalecer